Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que existe associação entre a sua força, mais especificamente a sua força de preensão manual ou preensão palmar, como queiram chamar, e a relação dessa força com a morte? Pois é isso que a gente vai ver no nosso artigo de hoje. Aqui na tela do computador, a gente consegue ver o jornal no qual o artigo foi publicado, a data de publicação, o título do artigo e os autores aqui. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Vamos lá, aqui. Bom, na introdução ele fala um pouquinho a respeito da força de preensão palmar, fala sobre envelhecimento, fala da avaliação da força de pressão palmar em si, fala de um estudo dos Estados Unidos, fala de estudos em outros países, e aí eles levantam a seguinte bola: a gente está vendo aí que existem alguns estudos em determinados lugares que mostram essa associação aí ou dão algum indício. Vamos ver se a gente acha isso aqui também, esse indício também na nossa população. Foi isso que eles foram fazer. Então, os autores desse estudo pegaram aí pessoas de 60 anos para mais, tá? Moradores ali de Singapura ou pessoas com residência permanente lá, tá? Então a população era uma população asiática em si. Esse aqui é entre aspas, um desfecho, vamos por assim, de outro estudo, tá bom? Que aí eles explicam mais a respeito de como foram as coletas de dados, como foram os waves, né? Nesse outro estudo aqui que eles já publicaram anteriormente. Mas, de forma simples, eles pegaram ali 4.990 idosos, tá? Ou pessoas próximas a eles ali que poderiam responder os questionários, enfim, e fizeram 3 coletas de dados ali, tá? A primeira coleta ali foi em 2009, a segunda coleta foi de 2011 a 2012 e a terceira coleta foi em 2015. E aí, desmarcaram a mortalidade como último dia de 2015, ou seja, dia 31 de dezembro de 2015. Então, fizeram essas 3 coletas de dados de forma randomizada ali para estratificar a amostra. E se a pessoa ali não pudesse responder alguma coisa, alguém próximo responderia. No caso, a única coisa que não poderia ser feita por um parente próximo, alguém próximo, seria a força de preensão palmar, né? E aí eles estratificaram isso em duas bases de dados, né? O dataset 1 e o dataset 2, tá? Fizeram ali o corte devido à pessoa ter morrido nos 6 meses seguintes da coleta de dados, ou a pessoa não respondeu, ou não foi achado, ou aconteceu alguma coisa aí que não pôde aí, continuar o estudo com aquela pessoa, tá? E aí, vamos aos resultados, que é a parte que nos interessa. Bom, vou começar de baixo para cima, tá? Na tabela 1 a gente vê aqui então a medida do início do estudo, lá o baseline, a força de preensão palmar dos indivíduos de forma sem estar ajustada e da forma ajustada. O que é isso? Imagina que eu tenho um modelo aqui, tá? Uma bola, e essa bola pode crescer. O que seria esse crescimento dessa bola? Seria o ajuste. Por exemplo, a gente sabe que tem diferença de força biológica entre homens e mulheres biológicos, tá?
homens tendem a ser mais fortes, terem uma maior força quando comparado a mulheres, tá? Então, se eu coloco aqui o quesito mulher, eu aumento um pouquinho a bola. O que é isso? Eu estou ajustando o modelo matemático, tá bom? Então a gente consegue ver aqui, tanto do início da coleta, ou seja, a primeira vez que eles coletaram a força de preensão palmar dos indivíduos, e a porcentagem anual de mudança, seja para mais ou seja para menos, tá bom? Porque o indivíduo pode ganhar força ou perder força, tá? Todos os resultados deram significativos, tá bom? Ou seja, aqui a gente vê que não cruzou o número 1, tá? Aí, deixa eu subir para a figura 1, para depois eu descer aqui, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, na figura 1, a gente vê o seguinte, que à medida que o indivíduo tinha uma força de preensão palmar maior, o risco relativo ou a probabilidade dele morrer ele era menor, tá bom? Aqui a gente está usando hazard ratio, tá? Então o risco relativo ali, tá? É menor, perdão. E aí quando a gente vai para a mudança anual, a gente vê uma linha um pouco mais bagunçada, né? Por que isso acontece? Porque à medida que o indivíduo ia aumentando a força, ou seja, ele aumentou 1 kg a força, ou 1 kg, enfim, ou 1 Newton aí, 1 Nm, enfim, à medida que ele ia aumentando a força dele, ele ia diminuindo o risco relativo dele de morrer, tá? E à medida que ele ia diminuindo a força dele, ele ia aumentando o risco relativo dele de morrer, tá bom? Ou seja, trocando em miúdos, quem ficava mais forte fugia da morte. Quem ficava mais fraco ficava mais próximo, com um pezinho ali na cova, tá certo? E aí, voltando aqui para baixo, para a tabela de novo, olha só que interessante. Quando eu pego os valores ajustados aqui, quem é mais forte tem 5% de chance a menos de morrer por todas as causas de mortalidade, tá bom? Aqui, ó, eles avaliaram todas as causas. E quando o indivíduo aumentava 1 ponto, ou seja, quando ele aumentava 1 kg ali de força no dinamômetro, que é o dinamômetro que você aperta assim e segura, quando ele aumentava 1 pontinho só, ele diminuía a chance de morte dele em 13% aqui, ó, 13%. Que doideira, né? Pois é. Então aqui estão os resultados, estão no final, tá? Tem as referências do artigo. E aqui ficou meio ao contrário, porque foi o único PDF que eu consegui para vocês aqui, que tá no pré-proof, tá? Tem a discussão do artigo que é bem interessante, tá bom? Ele fala a respeito dessa parte do envelhecimento e a associação com a força, fala ali de possíveis outras doenças ou morbidades, e ele traz um olhar clínico para isso, é bem interessante, tá bom? E aí, os autores concluem aqui então que existe um valor clínico nesses dados deles, tá? E que eles conseguiram ali verificar a mortalidade dos indivíduos por meio do hand grip strength, tá bom? Que é a força de pressão palmar ou pressão manual em indivíduos idosos. Beleza? Vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo. Aí. Então, senhores, a gente consegue ver aqui que temos mais um estudo que mostra a associação da força do indivíduo com as causas de mortalidade ou risco relativo para a mortalidade por todas as causas, tá bom? Ou seja, quanto mais forte você for, menor o seu risco de morte por todas as causas, ou seja, mais você vai viver, tá bom?
E quanto menos forte você for, você está chegando ali com o pezinho na cova, então muito cuidado. Manda esse vídeo pro seu avô, para sua avó, pro seu tio, pra sua tia, para aquele conhecido que não gosta de, não necessariamente ir para academia, mas fazer um treino funcional, fazer algum tipo de treino que ajude essa pessoa a aumentar a força. Porque querendo ou não, se ela aumentar a força, ela vai viver mais. Beleza? Valeu!